foi um incidente internacional com o filme A Cor de Seu Destino, do Jorge Duran, que aconteceu que o filme ia para um festival organizado pela OEA. Só que nós recebemos no Embrafilme um comunicado, um telex, desaconselhando a participação da Cor do Seu Destino, porque A Cor do Seu Destino é um filme que trata de assunto político, né? Então não seria político a participação de um filme brasileiro que trata de assunto de política chilena num festival organizado pela OEA. Então o Ministério das Relações Exteriores mandou um telex desaconselhando e nós ficamos assim em palpos de aranha, né, como se diz. E aconteceu que o nosso chefe, que é uma pessoa ótima, que foi exilado político, morou na Venezuela, uma pessoa ótima, ele chamou o Jorge Duran, o cineasta, que também estava aqui, veio para cá fugindo, né, da repressão, de lá do Chile, e ele simplesmente fez o que ele não podia ter feito, mas ele fez. Ele pegou o telex e mostrou para o Jorge Duran, disse: olha, está acontecendo isso. Aí o Duran regalou um olho, olhou para a cara dele e disse: o que eu faço? Aí ele disse: joga a merda no ventilador. Aí o Duran jogou a merda no ventilador. E saiu nos jornais o que estava acontecendo, criou-se uma quizumba danada. E, ato contínuo, o meu chefe pediu demissão. Assim, numa bela manhã, chegamos lá, ele se trancou na sala dele, saiu com um papel assim, manuscrito, e perguntou: quem bate isso aqui pra mim? Aí a gente olhou pra cara dele e disse assim: o que é isso? Aí: a minha carta de demissão. Aí eu olhei pra cara dele toda contente, porque no momento que ele pedisse demissão, eu também podia pedir, né? E eu já não aguentava mais Embrafilme. Aí eu disse: eu bato. Aí era uma carta belíssima, uma carta muito bem escrita, em que ele sacaneava a direção, o povo de Curitiba que tinha assumido o Embrafilme, né? E foi isso, foi um dos meus momentos mais emocionantes e mais divertidos, né? Enquanto as outras meninas choravam, eu morria de rir, porque ele tomou uma atitude super digna, para ele foi ótimo, ele está numa boa hoje, manteve a dignidade dele, e eu também depois pude sair de lá, né? E todo mundo, assim, todo mundo saiu muito bem na história. O Duran, que o filme fez muito sucesso, ele que tá muito bem, e os curitibanos estão por aí ainda atazanando alguém, mas também já não estão mais, o Embrafilme já não existe mais, agora tudo é cinza. Saiu há pouco tempo um fascículo nas bandas, um jornal chamado Amor Entre os Animais, que tinha na capa um casal de leão transando. Tinha um casal de leões transando, né? Leão por cima da leoa. E eu acho bem interessante essa coisa de animais transando, essa coisa assim. Então tinha vários animais, dentro do fascículo tinha vários animais, leões, esquilos, zebras. Mas uma coisa que eu até hoje fico intrigado, que eu nunca vi, nem nos documentários do mundo animal, eu nunca vi até hoje morcego fazendo amor. Olha que eu já falei com várias pessoas que transam vídeo, não sei o quê, inclusive com a Sandra Kogu, assim, nunca até hoje ninguém viu filmado morcego fazendo amor. Eu queria ser um apelo que eu faço às pessoas que transam vídeo. Eu quero, por favor, me mandem um vídeo, eu quero saber como é que o morcego faz amor, eu quero ver. Gostaria muito hoje de ir lá no Nelson Mandela, né? Que hoje vai ser um marco histórico, né, para o Rio de Janeiro e no Brasil, na medida que Nelson Mandela é uma figura que todos nós, acredito que todos nós conheçamos bem, né? Até pela luta que ele teve, né, e que ele continua tendo lá na África do Sul, né? E hoje ele está aí, né, divulgando esse trabalho e passando, né, para as lideranças, né, do movimento negro aqui no Brasil, e evidentemente para o negro, independente de estar na liderança ou não, mas essa luta renhida, né, que ele vem tendo lá e que continua tendo, enfim, gostaria muito de ir, mas não vai dar pé. Mulher, filhos, criança, cachorro, gatos, enfim, falta de dinheiro, falta de tempo e daí uma certa frustraçãozinha, né, em não poder ir. Mas é isso aí, é só. Eu dou aula porque eu gosto muito de estudo. Eu sempre disse que eu sou emissor. Não, mas é verdade, eu sou um cara muito emissor. Eu gosto de emitir, falar muito, né? E eu sentia, eu sempre pensei, eu gostaria de trabalhar atrás de um balcão, numa casa qualquer, aí, num lugar fechado, e eu queria falar para as pessoas. Em conclusão, eu gostei da carreira de geografia, do magistério, então eu já entrei na universidade para trabalhar não como geógrafo,
IBGE, essas coisas, zero. Até hoje eu ainda tenho, não sei se eu vou fazer o bacharelado. Seria essa parte de poder trabalhar de repente no projeto de pesquisa. Aí, conclusão, eu tive sempre essa vontade de expor muito. Apesar que agora eu estou até já revendo, assim, estou começando a ver que de repente é maneiro também esse outro lado da pesquisa, né, de você também pesquisar, de você ouvir, sabe? Eu estou hoje em dia, né, transando mais esse lado de ouvir, né, de também ser um pouco emissor. Sei. Agora escuta, só uma pergunta. Você já viu essa novela Carrossel? Ué, tem que responder, cara. Você já viu? Eu não. Ainda bem. Fala. Vem, Márcio. A professorinha. Pode isso. Eu quero ver, você está aqui no papo sério. Não, mas aí, a escola é séria, cara. Isso, olha, eu nunca vi Você Carrossel. nunca viu? Nunca vi. É uma pena. Eu ia perguntar se você se identifica. Mas você já ouviu falar sobre a professora Helena, né? Não, não. Mas vamos lá. Então o que ocorria era o seguinte: essa mulher estava sempre na casa da Dé reclamando sobre a relação que o marido tinha com a mãe, que era uma relação que estava atrapalhando a vida dela. Que ela sempre dizia que o marido passava antes na casa da mãe todo dia, para depois ir para casa, para chegar em casa depois. Aí o que ocorria era o seguinte, que houve um dia em que ela chegou chorando na casa da Dé, porque tinha havido uma situação constrangedora que ela não sabia como reagir até diante daquilo. Que ela descobriu que o marido chegava todo dia, depois de passar a mãe, todo saciado, porque ele chupava explicitamente o peito da mãe. Ele passava lá na casa da mãe, dava uma chupadinha no peito dela, com 35 anos. Que é um caso que a mulher chegou e não sabia o que fazer. Pô, Dé, o que eu faço? Meu marido chupa o peito da mãe, mama na mãe, com 35 anos. E eu não sei o que eu vou fazer, porque eu com o peitinho, ela ainda dizia, eu com esse peitinho durinho aqui, gostosinho. E nada dele querer o meu, né? Que é o da mãe primeiro, porque ele passa na casa da mãe, mama na mãe para depois vir mamar o meu. Isso é, quando vem, mama o meu, né? Esse foi mais um caso, para ilustrar aqui novamente que a gente está falando, de um Édipo explícito. A Embrafilme tinha coisas ruins, tá? Especialmente quer dizer, teve várias administrações que realmente desviaram verba, deram verba para filmes que acabaram não sendo feitos, que a verba foi gasta em droga e não foi gasta em filme, como casos aí notórios, né? Tipo Rio Babilônia, coisas assim. Mas a Embrafilme, tinha uma parte da Embrafilme que funcionava, que era a parte cultural, a parte do setor de difusão cultural, né? A parte do centro técnico, que tinha convênios com o Canadá, que ainda existe, né, na verdade, porque essa parte que acabou virando a Fundação do Cinema Brasileiro está incorporada hoje a um outro órgão, que eu não sei como é que chama, ainda existe, mas não está funcionando. Né? Não está funcionando porque simplesmente não está se fazendo porra nenhuma. Né? E essa parte funcionava, essa parte era muito legal, o setor de biblioteca, de arquivo, isso era muito bom no Embrafilme. Né? Havia coisas que não funcionavam, a distribuidora era deficitária, mas a distribuidora era deficitária porque o filme nacional nunca deu dinheiro. Quer dizer, deu dinheiro nesse país no tempo da chanchada, que as pessoas lotavam os cinemas para ver Oscarito, Grande Otelo. Mas depois do cinema novo, nunca mais o cinema brasileiro foi visto com os mesmos olhos, né? Pois é, tava a gente lá naquele sufoco lá perdido numa daquelas estradas vicinais de Brasília. Aí quando veio aquele carro vermelho de lá, aquela caminhonete vermelha grandona, tava eu, minha amiga e os 2 filhos dela. Inclusive era jornalista, amiga minha, Fernanda. Aí, maluco, parou o carro, eu fui lá, pedia, falava com o cara pra nos ajudar, que a gente tava 1 hora tentando tirar o carro da Vale, o carro não saía. Aí eu falei, quem tá no carro? Sarney. Eu fiquei até sem graça, porra, o presidente Sarney, fiquei até sem graça pra falar pro cara. Aí desceu o motorista, isso foi verdade, cara, desceu o motorista pra empurrar o Sarney, pegou e desceu também. Caminhonete com ar-condicionado, desceu de dentro do ar-condicionado, foi lá, camisinha, roupinha branca, pegou no carro, na hora que ele pegou o carro e empurrou assim pra levantar, aquela poeira vermelha, não, poeira vermelha da Brasília, empoeirou o cara todo de pó vermelho, aí pegou,
Nós desagarramos o carro, ele bateu assim, foi lá. Para boa sorte. Não, como tu comentou, eu, minha mão toda suja de macaco, pegou na minha mão. O meu que estava atolado, o Chevette. Sarney fez isso, o cara parou. Ele foi para o motor na estrada lá de Brasília, eu estava em Brasília agora. E aí, maluco, ele parou, foi lá Sarney, não sei o quê. levantou, cara. Eu fiquei até sem graça, ele tá acabadão, ele tá acabadaço. A presidência da República acaba mesmo. Poder é o seguinte, poder fascina, Corrói. mas corrói o cara aí. Corrói Mas na legal. posição dele, Você né, viu como é que ele tava, cara? Assim, a cara assim, ó. Não tem jeito. Bigodão, aquela cara pera que. O Collor mesmo O tá Collor tá comido já. acabado, ele tá com pé de Acabadaço. galinha aqui. O cara fez tudo de uma folha, fez umas. Porra. Tá mal mesmo, né? Mas eu sei que o Sarney, o carro da minha amiga chama Cocada. O Sarney empurrou o Cocada. O Chevette velhão, o Chevette 78, caidaço. Nós vamos fazer o congresso da CUT lá na UF agora, semana que vem. Vou estar lá com o delegado, né? E vamos ver o que sai lá. Eu não sei nem se a UF tem acomodação para fazer um congresso, porque lá na UFRJ tem um roxinho, né? Agora aqui eu não sei o que na UF eu não sei o que tem. Coisa pra gente fazer, mas eu vou lá. E o que vocês vão discutir nesse congresso? Vamos discutir essa conjuntura difícil aí, né? A questão do pacto social, né? A questão do emperramento da CUT nesse ano aí, e também a preparação, né, do pessoal do Rio de Janeiro para o Congresso Nacional que vai se dar em setembro, né, em São Paulo. Então, eu acho que vai ser uma pauleira muito boa na CUT para tirar uma direção aí sem, não está gravando não, né, mas sem talvez o Meneghelli. Mas é isso, cara. E qual o papel da CUT hoje em dia que você defende, assim? Eu acho que a CUT tem que ter um papel mais contundente, mais atuante em relação ao governo que está aí. Eu acho que se por um lado ela deve procurar sempre a negociar e abrir canais, mas por outro lado ela não pode abdicar do compromisso dela de organizar a classe trabalhadora para os enfrentamentos. Não pode ficar procurando pacto nos gabinetes apenas, quer dizer, a negociação é um objetivo também, né, do movimento sindical. Mas negociação sem mobilização, sem organização dos trabalhadores, não vai dar em nada. Vai dar nesses pactos aí, União Nacional, essas coisas que os caras fazem aí, para a burguesia simplesmente ir empurrando com a barriga toda essa problemática que está aí, né? Bem, não sou nenhum militante nem do PCB, nem do PCdoB. Eu acho que quem tem a falar sobre isso é o companheiro Jéssica, como desde criancinha, negou dela, comunista ferrenho, admirador de Flash, admirador de João Amazonas, admirador de Brizola, admirador de Lula, enfim, uma grande salada. Ele, eu acredito, tenha posições, assim, digamos, paradoxais. Não, mas você como cidadão do mundo, brasileiro... Eu sou contra o golpe e a favor do processo democrático. Fala de novo. Eu seria contra o golpe de princípio, em princípio. Porém, a favor da saída do Gorbachev. Não vi o golpe. Bush não está Acho que gostando da golpe não, nunca. Mas que deveria haver uma nova articulação a nível de divisão de poderes naquela realidade é positivo, porém não através do golpe. Perfeito? E você, Paulo? A União Soviética está voltando à democracia. O apoio do seu Bush. Eu tinha feito umas compras no shopping center e tinha ganho uns vasinhos de planta que estava trocando lá por nota, né, por vale. Você levava a nota fiscal e ganhava o vasinho, né? Eu ganhei 3 vasinhos, estava indo levar isso para casa da minha mãe, dar para ela, né? As plantas. Só que as plantas estavam secas, não estava muita água, a terra estava seca. Então, eu tinha passado em casa, tinha deixado as coisas, tinha ido uma hora mais tarde, estava tudo seco. E eu estava dentro do ônibus, levei tudo bem, os 3 vasinhos, fiquei meio assim, sem vasilha, com os 3 vasinhos. Eu sei que na hora que eu fui saltar, eu dei sinal
Mas como eu estava com os vasinhos, não deu para mim caminhar até a porta. Então o motorista passou do ponto. Ele passou do ponto, passou da passagem, né? Quando ele tinha que parar. Eu fiquei injuriada, fui direto falar com ele, com os vasinhos, puta da vida, reclamando. Não sei o que, você passou do ponto, não sei o que, não queria parar. Aí o motorista de ônibus falou assim pra mim, mas você não queria parar lá? Não era lá embaixo, você não deu sinal para parar lá embaixo. Aí eu tava com um vasinho assim na mão, faz de conta que é esse copo aqui, o vasinho. Aí eu tava com o vasinho assim na mão, eu falei pra ele assim, não, eu queria ter descido lá. Aí quando eu fiz assim lá, o vasinho com a terra, com a planta, com tudo que tava dentro, caiu na cara do cara que tava sentado naquele banco, assim. O banco fica perto da porta. Foi tudo na cara dele, assim. Ele ficou cheio de terra, com flor por cima, assim, o cara ficou todo imundo. Aí o ônibus inteiro começou a rir, cara, todo mundo rindo. Cara, todo mundo parando, aquela risada enlouquecida rindo da minha cara, apontando assim. O motorista parou, desci do ônibus imediatamente, saí correndo. Neguinho ainda ficou rindo, eu do lado de fora do ônibus saí fora andando assim, o ônibus parado, o pessoal ainda rindo da minha cara ainda. Pois é, eu acho que o filme brasileiro não dá dinheiro por duas razões. Porque o brasileiro, quer dizer, não só o brasileiro, acho que vários povos no mundo tiveram esse mesmo problema, né, da aculturação pelo cinema americano, que impediu não só o modo de fazer cinema, mas também toda a cultura americana. Você pega uma criança brasileira e ela sabe muito mais coisa sobre cidades americanas e modo de vida americano do que coisas do próprio interior do país, crianças das grandes cidades brasileiras. E isso acontece em outros países também. Poucas cinematografias nacionais resistiram aos americanos, né? Você tem um pouquinho de cinema na Inglaterra, na França, na Alemanha, sendo que na Alemanha o cinema alemão não faz sucesso lá, né? Faz sucesso fora, mas nem lá não faz, né? Quer dizer, eles conseguiram isso. E tem um problema também que essa coisa pós-cinema novo, né? A produção do cinema novo era uma coisa assim, muito pensada, muito trabalhada em ideia, mas nem sempre o resultado, nem sempre as pessoas usavam bem a mesa de corte, né? Nem sempre a moviola funcionava bem. Então, às vezes, aquele excesso de planos artísticos, excessivamente longos, isso, aquilo, não sei o quê, aquela coisa que quiseram impingir isso como um produto comercial para competir com filmes comerciais e não dava, né? E acho que isso não é um problema só do cinema brasileiro. Acho que também há certos filmes culturais, acho que de toda parte do mundo, né? A novela vague francesa, a vanguarda inglesa, aquela coisa que fica... O público já fica com dois pés atrás, porra, que isso aí, filme para filme isso, filme aquilo. E você coloca isso no mesmo circuito do filme comercial, a pessoa toma filme brasileiro. Hoje, filme brasileiro, aquela chatura, não vou ver, não quero saber, sabe? Ih, rocha, sabe? Aquela coisa assim bem... Não sei, acho que tem um conjunto de fatores, né? Mas acho que basicamente esses dois, essa coisa de querer passar um produto que não era para qualquer plateia como um produto comercial e o fato de que o produto comercialzão mesmo americano tomou conta de tudo, né? Não tem um não? Obrigada.